Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no tema de hoje, não tenha medo da solidão. Uma das coisas que eu fiquei mais assim mexida para uma boa sanguínea foi a questão da solidão depois que as crianças nasceram. Uma mãe, quando tem um filho, parece que ela entra num universo paralelo, né? E só quem é mãe vai entender o que eu tô falando aqui. Mas a solidão é uma grande oportunidade para um crescimento interior que nós estamos buscando, certo? Então, não tenha medo da solidão, porque é na solidão em que a gente consegue ouvir a Deus, ouvir, sabe, entender o nosso propósito e nos melhorar como pessoa. Não tem como a gente ter essa transformação se a gente está no meio de uma grande barulheira, onde está todo mundo falando tudo a todo momento, certo? Então, quando a gente para e está só, dá aquele frio na alma, assim, né? Aquele frio no espírito, porque quem for mais do povão que nem eu, quem for do povão que nem eu, vai me entender mais do que eu estou querendo dizer aqui. Mas não tenha medo dessa solidão, porque é justamente nessa solidão que a gente cresce e amadurece. É justamente nessa solidão que a gente consegue ouvir aonde a gente está, de fato, precisando melhorar, precisando crescer, precisando transformar. É na solidão em que a gente consegue se reconhecer como pessoa. É na solidão. Não fomos feitos para ficar sós, não é isso que eu estou querendo dizer. Nós fomos feitos para viver em comunidade, nós somos feitos para viver para o outro, com o outro, ok? Deus, quando fez a gente para que a gente possa de fato ter amigos, ser amigos e servir. Mas se você está vivendo um processo de solidão, como na maternidade, você se sentir sozinha, se sentir fraca, se sentir isolada, né? Não tenha medo dessa solidão. Talvez esse seja o momento em que Deus realmente está te convidando a aprofundar numa intimidade com Ele, né? Como eu estava falando, solidão é diferente de isolamento. Isolar-se significa que você pode estar fugindo de alguma coisa ou se resguardando, como aconteceu com a gente no período da pandemia, né? Nós nos resguardamos, nós isolamos. Para quê? Para que aquilo não pudesse ser, a gente não pudesse ser contagiado e nem contagiar ninguém. Então é melhor se isolar. Já a solidão, ela é um momento em que você consegue silenciar tudo, a sua mente, a sua alma, a sua voz, para que você possa ouvir, experimentar as coisas, né? Viver na flor da pele o que você está vivendo, seja uma doença ou seja na própria maternidade, né? Aqui eu tenho falado da maternidade porque é minha experiência, né? Mas a maternidade me fez ter esse momento com a solidão. E eu nunca tinha vivido isso antes, gente. Eu sempre vivi extremamente para fora, estudando de manhã, de tarde, de noite, trabalhando nos momentos que não, quando começou a parte do trabalho, né? Então assim, a gente não foi educada a viver para a solidão, mas é na solidão que a gente é convidada a ser moldada. Jesus também teve momentos de solidão. Muitas e muitas vezes Jesus se isolava, né? Ele estava no meio do povo, mas tinha momentos que ele se isolava. Eu tenho um quadro aqui, que depois eu mostro para vocês se vocês quiserem, né? Em algum vídeo de vlog, alguma coisa assim, se vocês quiserem. Que é aquele que ele está assim, orando, né? Jesus tinha esses momentos de solidão para orar, para conversar com o Pai. Ele precisaria fazer isso? Não, ele não precisaria fazer isso, porque ele mesmo era Deus, né? Mas ele fazia. Então ele saía e tinha esses momentos de solidão para justamente ele viver aquilo ali intensamente, né? Do momento. Por exemplo, também no deserto. No deserto ele estava na solidão, mas ali era ele com a experiência dele no deserto. E na cruz também ele estava só, vivendo aquilo ali, mas ao mesmo tempo era
o momento da entrega verdadeira dele. Então não tenha medo da solidão, porque a solidão é onde a gente se reconhece verdadeiramente, é ali onde a gente percebe que a gente está se doando verdadeiramente, sabe? Na solidão. É uma estrada, a solidão é uma das estradas para o autoconhecimento. Não tem como uma pessoa dizer que está num processo de cura e de autoconhecimento se ela não viver esse momento de solidão. Porque no barulho são muitas informações, são muitas questões, a gente não consegue identificar o que é verdade, o que é mentira, o que é para ser colocado, o que é para ser tirado. Vamos dar um exemplo simples, por exemplo, quantas pessoas estão endividadas, mulheres, mães, famílias, né, estão endividadas por conta de achar que tem que tomar determinada decisão. Muitas das vezes não teve ali discernimento e a disposição para viver um momento de solidão com Deus. Solidão com Deus. Porque na verdade não há solidão. Porque Deus está ali. Então, esse olhar de viver a solidão com Deus faz totalmente diferença nesse processo de autoconhecimento para essa estrada. E a gente encarar verdadeiramente a nossa maternidade, a nossa vida de mães, de mulheres. Tem que ter esse comprometimento de viver essa solidão com Deus. Porque aí a gente vai sendo lapidada, a gente vai sendo transformada. Quantas das vezes a gente sente o peso da rotina, o peso do afastamento das amizades, né? O vazio que dá, um vazio interior gigantesco. Eu passei por isso, gente. Eu passei por isso e foi assim, é uma transformação de vida. Não tem como a gente falar que uma maternidade e a gente continuar vivendo a vida da gente como se aquilo ali fosse só mais uma página na nossa vida. Não tem como. Ser olhada ela precisa ser olhada com um olhar divino e também, como que eu posso dizer aqui, introspectivo e de transformação. Por quê? Ao invés de a gente ficar se lamentando, porque eu tô sozinha, porque não tenho mais amigo, porque eu tô sentindo esse vazio, porque eu não posso ir em tal lugar, não posso fazer tal festa, não posso ir na festa, não posso isso, não posso aquilo. Se a gente olha aquilo ali como uma mudança de mentalidade e não ficar murmurando, mostrando pra gente o que precisa ser lapidado. E aí é um ponto em que eu volto aqui a falar. Por que a gente se distrai tanto? Por que muitas mães e mulheres estão perdidas na sua essência? Porque elas não querem essa solidão. As mães, as mulheres não querem essa solidão. Nós queremos cada vez mais estar para fora. Nós queremos cada vez mais continuar a nossa carreira, continuar a nossa vida como se a maternidade, como se essa transformação, essa solidão não fosse algo para nos transformar. A gente realmente parar. A gente não está tendo isso mais, né? Não é culpa, mais uma vez aqui, não é culpa sua e não foi culpa minha. Eu ter esse desejo de continuar a minha vida e de... sabe, pode fazer tudo, mas nem tudo convém, entende? Então, viver essa solidão, ela é muito importante para a gente identificar o que precisa ser curado, o que precisa ser lapidado, o que precisa ser retirado. Então, se a gente não dá espaço para viver essa solidão e a gente vive de forma errada, a gente não consegue identificar como Deus usa esse silêncio, esse momento de abdicar de tantas coisas para curar as feridas de rejeição, de abandono, a ferida emocional que nós temos também, e a retirar também todos os vícios e as mazelas que nós temos.
pequenas práticas nossas de olhar para a nossa realidade, de olhar para a nossa solidão como forma também de oração. Senhor Jesus, está tão difícil. Senhor Jesus, está tão difícil viver esse momento aqui. Estou me sentindo sozinha, estou me sentindo perdida. Transformar isso em oração. E quando a gente eleva isso em oração, Deus olha pra gente e a graça acontece. A graça acontece. É só nesse forjamento, é só nessa ação, nesse movimento. Não tem como ser uma coisa hipotética. É na prática em que a gente for fazendo que as coisas vão se transformando. É esse outro ponto também que eu vou dizer pra você sobre a solidão, pra você não ter medo dela, é que ela é a mestra. Ela é a mestra que vai conduzir, ela que vai te ensinar. Essa é a realidade. Ela é parte do seu processo de cura, faz parte do meu processo de cura. A solidão faz parte do meu processo de cura. Eu estou aqui no momento em que meus filhos foram para a escola e eu anseio hoje por momentos de solidão para que eu possa refletir sobre mim mesma, sobre as atitudes, sobre o que está faltando, qual é o próximo passo que eu preciso dar, o que eu preciso fazer. E se eu estou o tempo todo agitada, eu não consigo, sabe? Então isso faz parte do meu processo de mudança, isso faz parte do meu autoconhecimento, isso faz parte de eu me encontrar comigo mesma. E é o convite que eu faço a você. Não tenha medo da solidão. E por que ter medo da solidão? Eu te faço essa pergunta, é uma pergunta que eu me fiz. Por que eu tinha tanto medo de estar só? Porque eu não me conhecia. Eu estava vivendo aleatoriamente. Precisa, verdadeiramente, olhar para nós e acolher essa solidão como a mestra que vai fazer tudo que a gente está vivendo ter um sentido, ter um propósito, ter significado e ao mesmo tempo a gente ter essa como oportunidade de se encontrar, de nos conhecermos verdadeiramente. Está sendo libertador, gente, libertador. Me encontrar e me reconhecer quem eu sou de verdade. Essa Natália que Deus pensou primeiro do que eu mesma. Olha que incrível, você aí, antes de você nascer, Deus já pensou em você. Antes da sua mãe, do seu pai, de qualquer pessoa. Às vezes você não foi desejado, às vezes você não foi planejado, às vezes você é fruto de alguma coisa ruim, mas se você está aqui, é porque Deus permitiu que você estivesse aqui. E Ele tem um propósito, uma história, um projeto para você, para sua vida grandioso. E se a gente toma posse disso, a nossa vida começa a modificar. E como que a gente vai saber isso se a gente não está a sós com Ele? Se a gente não tira esse medo do coração de estar a sós com Ele, para a gente conhecer quem nós somos de verdade. Nós precisamos. Então, é um convite que eu faço para mim mesma mais uma vez. E a você, não tenha medo da solidão. Não tenha medo. Então, no fim das contas, é sempre você com Deus. É sempre você e Deus. A gente precisa ter essa coragem. Coragem de estar só para a gente se encontrar com Ele. Tá bom? E pra gente se cuidar, pra gente se curar, pra gente ser melhor. E termino esse vídeo deixando essa reflexão. Não tenha medo da solidão. Você nasceu com um propósito. Um beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.